Olá, olá a todos. Olga, beijinho. Olá, Maria João, tá boa? Olha, hoje estamos aqui e vamos falar de síndrome de dumping. Esse é um processo. Um beijinho pra ti. Cristina, olha, já te mando tuas coisinhas, tá bem? Não me esqueci de ti, não te preocupes. Vamos falar hoje de síndrome de dumping, que é um processo assim que toda a gente, todos os bariátricos se preocupam imenso e na verdade tem mesmo que se preocupar, e a gente quer trabalhar com isso para que as pessoas não sofram do problema do dumping, ok? O dumping acontece, não é basicamente em todas as cirurgias que acontecem, mas é uma condição que pode acontecer. Eu tenho pacientes na consulta que nunca tiveram dumping e espero que realmente nem venham a ter. Então, são situações assim muito especiais que nós vamos falar hoje durante todo o tempo, e eu gostaria que quem tivesse também faça seus comentários, deixe aqui algumas coisinhas para que a gente possa também ir falando e até ajudando aos pacientes ou as pessoas que já tiveram entender, os que não tiveram ou que estão querendo fazer a cirurgia, ver que isso é uma situação completamente evitável, ok? Isso é completamente evitável, o dumping é evitável. Então, realmente tem aqui... Ana, um beijinho. Então, realmente é muito importante que a gente trabalhe um pouquinho sobre essa situação, tá bem? Eu vou aqui, estamos ainda pouquinhas pessoas, fico super contente, mas quero que vocês, por favor, se tiverem dúvidas, perguntem, coloquem aí suas perguntas. Valentina, um beijinho. Coloquem suas perguntas, coloquem suas inquietudes, suas dúvidas, para a gente tratar de que seja essa aqui uma conversa um pouco mais amena. Sandra, um beijinho. Uma conversa mais amena e que a gente possa aqui tratar de orientar e esclarecer alguns detalhes importantes, tá bem? Então, também hoje eu vou perguntar para vocês uma coisa. Lá no final vocês me dizem, se quiserem, o que acham melhor. Se a hora é melhor que seja assim, tipo às 7 horas, aqui Londres, que é a mesma hora, tá bem? Lisboa e Londres têm mesmo fuso horário, tá bem? E assim eu preciso saber, depois eu vou perguntar de novo no final para que vocês realmente me digam se é melhor que seja. O dia a gente já decidiu que foi assim como um acordo, toda a gente disse que terça-feira é um bom dia. Mas a hora, eu às vezes percebo que talvez esteja gente que não é tão conveniente essa hora. Então, para que a gente saiba se preferem que faça por volta das 19 horas, 7 da noite, 7 p.m., ou 8 da noite, 20 horas, tá bem? Então, essa é uma questão que eu gostaria que mais no final vocês dissessem alguma coisa, tá bem? Por quê? Porque eu percebo que às vezes, pelo menos na semana passada, muita gente se conectou um pouquinho mais tarde e assim perdeu o início. Nós vamos deixar de qualquer forma gravado, vai ficar ali para quem não tiver condições. Tem uma moça que tem 2 crianças pequenas e ela sempre está na hora de pôr os miúdos a dormir, as crianças a dormir, e então ela assiste até muitas vezes mais tarde, até depois faz alguns comentários. Então, isso para mim é importante que... Oi, Vivi! Um beijo para ti! E então, essa é minha amiga querida. Essa é uma amiga que eu tenho de toda a vida, desde pequenininha. E então, para mim é importante que vocês depois me comentem se é melhor que seja às 7 da noite ou às 8 da noite. Porque também o pessoal que segue a gente do Brasil tem essa modificação de horário, então ainda lá, agora no Brasil são 4 da tarde, e às vezes é um horário assim um bocado chato. Portanto, vamos indo assim pouco a pouco para a gente organizar aqui os melhores horários. Então, é assim, aqui é bem importante ter a consideração de que dumping é uma situação que passa na cirurgia bariátrica, ok? Ou melhor dito, que pode passar, ok? Não é obrigatório, é evitável, efetivamente, mas são situações aquelas que muitas vezes a gente quer efetivamente... Ai, eu adoro esses coraçõezinhos, eu acho uma graça. Obrigado.
Então, é uma situação aqui que efetivamente a gente quer tratar de evitar, ok? Então, o que é o dumping? Vamos lá. Primeiro, fazemos uma cirurgia bariátrica, muito bem, e a nossa vida muda. A nossa vida muda, nós temos que fazer, depois da cirurgia bariátrica, a gente tem que efetivamente, já que não me esqueci de ti, tá bem? Não me esqueci, já a gente vai conversar. Então, é assim, ai Sofia, um beijinho pra ti. Na cirurgia bariátrica, a nossa vida muda, ok? Por quê? Porque tínhamos um excesso de peso, vamos passar por uma dieta, nosso estômago vai ser diminuído ou cortado sempre, ok? Porque é uma cirurgia. Então, e tem vários tipos de cirurgia. Numa delas, a gente pode cortar ela de forma vertical, muito bem. Podemos fazer de forma vertical, então poderia ser o que a gente chama do sleeve. O sleeve não tem nenhuma malabsorção, como a gente já falou, é uma cirurgia restritiva. Tenho um estômago grande, eu recorto a curva e ele acompanha, vamos dizer assim, o esôfago e vai ficar comprido. Por isso que se chama sleeve, porque sleeve quer dizer manga. Então vai ficar o estômago comprido e fino, e então tem uma capacidade restrita. Efetivamente é restrita, ok? Daniela, um beijinho para ti. Espero que estejas bem. E então, ao fazer o sleeve, que é diferente, eu vou ter simplesmente uma limitação do que eu consigo comer. É uma cirurgia, muito bem, funciona muito bem, não é para todas as pessoas em geral, mas é uma cirurgia bastante amena dentro de tudo, ok? Depois a gente pode falar um pouquinho do que é o mini bypass, que só tem uma anastomose e é um corte do estômago e depois se empata, se puxa o intestino e mais lá na frente se empata, então a parte anterior, que logo que sai do estômago, fica isolada. Fica tudo dentro do corpo, não se deita nada fora. No sleeve, sim, a parte que sai do estômago vai fora, ok? É retirada do corpo e realmente o estômago fica cortadinho e fica pequeno, ponto. No mini bypass, tem uma só anastomose, é feito um corte. Outro dia eu prometo trazer para vocês uns desenhos bem bonitinhos para que possam perceber disso, porque a gente vai sempre falando sobre isso. Então, não interessa e depois a gente volta para trás. Então, voltando ao mini bypass, não é porque é um bypass pequenininho, não. É um bypass igual que o outro, só que em vez de ser em Y de Roux, que tem, vamos dizer, duas anastomoses, vai conectar, continua a conexão do estômago e depois o intestino conecta mais embaixo. No mini bypass se puxa o intestino, se corta o estômago fica pequeno e depois se empata. Então a primeira, a segunda e a terceira porção do intestino vão ficar isoladas e vai ser uma cirurgia malabsortiva e restritiva, porque vai ter diminuição da absorção e também vai ter restrição porque o estômago ficou pequenininho. O que acontece? Como nós temos aqui, Ana, um beijinho. Como nós temos aqui uma restrição, uma diminuição e o intestino eu conectei direto com o estômago e não é a primeira porção do intestino, é um pouco mais adiante, ou seja, muitas vezes passa ali pelo menos basicamente uns quase 2 metros, eu vou adiantar o intestino e vou conectar ele mais para frente. O que acontece? Quando a gente come, mastiga, engole, vai para o estômago, do estômago passa para o intestino, de forma bastante rápida. E então, se eu tenho alimentos com alta concentração, sobretudo de açúcares e sobretudo de açúcares simples. Açúcares simples são aqueles açúcares que rápidos se transformam em glicose e açúcar mesmo, ou seja, se eu tenho que deixar aqui ligado para ter um pouquinho mais de luz, se eu tenho efetivamente como doces, esses doces chegam, olá Fátima, um beijinho, esses doces chegam efetivamente dentro do que é o intestino de uma forma muito rápida.
e chegando muito rápido dentro do intestino, tem um problema de concentração. Isso aqui é nível de osmolaridade. Nem pensar, uns docinhos aqui e uns rebuçadinhos, nem pensar, dona moça. Aqui temos uma pacientinha que ela consegue comer uns docinhos. E então, pode ser efetivamente complicado, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar evitar que alimentos muito concentrados cheguem direto ao intestino de uma forma rápida. Então, a primeira coisa que se tem que fazer, basicamente, obrigado pelos corações, adoro os corações. A primeira coisa que se tem que fazer é usar o que nós temos de melhor para a nossa digestão. Os dentes. Eu preciso mastigar muito bem a comida. Porque quando eu mastigo, e mastigar as 30 vezes, ok? Cada bocado de comida, não são 15 não, são 30. E eu faço isso. Eu também mastigo 30 vezes e consigo fazer. E quando faço quando eu faço aqui conscientemente, tudo funciona lindamente. Se a gente come muito rápido, já não é a mesma coisa. Então, o que é importante? Que efetivamente se mastigue muito bem os alimentos, que então eles já começam a ser pré-digeridos na boca, vai misturando com a saliva e vai diluindo. Por quê? Porque quem é bariátrico não pode comer e beber água ao mesmo tempo. Ou come ou bebe. Por quê? Porque nós temos uma limitação de espaço. Não cabe tudo, não dá. Não dá, efetivamente. Então, é bem importante que a gente tenha aqui esse cuidado de ir mastigando muito bem os alimentos, mas, ao mesmo tempo, que a gente consiga ter uma menor quantidade de açúcar simples, de doces, efetivamente, que vão fazer com que, vamos dizer assim, a osmolaridade, a concentração fique mais adequada, que é isso que a gente quer. Então, quando chega um alimento muito concentrado, direto dentro do intestino, a primeira sensação que a gente tem começa a se sentir mal. E, inclusive, eu até consegui aqui um artigo científico muito interessante que diz as principais situações em scores, marcado mesmo em scores, do que é que tem a pessoa, quais são os principais sinais e sintomas que a pessoa sente. E o que todas as pessoas comentam, efetivamente, tem mal-estar, ficam enjoados, tem sensação de calor, sudorese, às vezes ficam sentindo frio, ficam pálidos, como se tivesse assim uma febre, uma baixa de tensão, como se fosse uma hipotensão, efetivamente. Não é por causa da chegada tão rápida desse açúcar concentrado, que a gente chama de osmolaridade. É o tipo de concentração que a gente tem. Quando a concentração é muito alta, então fica com uma hiperosmolaridade, essa solução, ou seja, esse misturado que eu tenho dentro do estômago, ok? E quando ele chega no intestino, por quê? Porque quando ele chega no intestino, não é suposto no intestino ter concentrações tão altas. As concentrações normais são muito mais baixas quando chega o alimento no intestino e temos um trato gastrointestinal normal, que não foi cortado. Quando chega lá no intestino, ele já está super digerido, super misturado. O bolo alimentar já não se chama bolo alimentar, já se chama quimo. E é tudo lá muito misturadinho e está tudo muito diluído e não faz mal. Mesmo assim, quando a gente come alguma coisa doce e tem o intestino normal, já não é simples. Às vezes a gente come alguma coisa muito doce e até fica meio enjoado. Então, imaginem quando chega isso dentro do intestino, que está aqui em cima, ou seja, colocado muito mais próximo, e que não é suposto ele receber todo aquele alimento. Então, a carga, vamos dizer assim, a osmolaridade mesmo, fica muito, muito alta e vai efetivamente, tem que cuidar aqui para não bater, por favor. E a osmolaridade aqui tão alta. Olá, Isa, um beijinho, logo vamos fazer um contigo. Aqui quem tá é a Isa Silvestre, que é a nossa psicóloga da nossa equipa, que é fantástica, e nós vamos fazer aqui um live com ela. Vamos ver se ela consegue na próxima semana ou na outra, a gente já vai fazer, vocês vão adorar. Então,
Aqui é bem importante a gente ter essa consideração, porque essa osmolaridade, quando fica muito alta e rapidamente chega dentro do intestino, a pessoa tem mal-estar. E o mal-estar pode ser péssimo, ok? Esse mal-estar pode ser de 2 tipos. Precoce, que é logo de comer e aos 15 minutos ou meia hora de comer, a pessoa já se sente mal. Tem que estar um pouquinho mais para lá com ele, porque aqui você vai bater e é capaz que caia aqui o nosso... Porque aqui tem um cachorrinho que está aqui embaixo e tem gente a brincar aqui com ele. E então, Marta, um beijinho para ti. E a outra forma é o dumping tardio. O dumping tardio acontece efetivamente mais tarde, umas 3, 4 horas, 2 a 3 horas, de 2 a 4 horas depois de comer. Então a pessoa praticamente acha que já fez a digestão, que já fez tudo, e isso não é nada legal, porque a pessoa realmente se sente mal, pode estar a conduzir, pode estar a fazer a sua vida normal, e são momentos assim bem desagradáveis, que realmente tem aqui algumas condições ruins. Então, veja bem, a vontade do dumping, quem tem dumping de verdade, se sente mal, filhinha, tem que levar ele para lá. Quem se sente efetivamente mal, tem até falta de ar, ok? Tem tontura, tem vertigem, tem muita dor de cabeça, pode dar palpitação, pode dar a sensação que a gente tem muitas vezes é de se jogar no chão e ficar quieto e que ninguém fale consigo. Jogar no chão é maneira de dizer, ou seja, de ficar num sítio, num canto quieto, que ninguém fale consigo. Porque a sensação é extremamente desagradável. Fica enjoado, mas não consegue vomitar. Porque normalmente a pessoa, quando até vomita, até muitas vezes se sente melhor. E efetivamente não consegue vomitar, mas fica uma sensação extremamente desagradável. As pessoas às vezes começam com taquicardia e pensam que podem estar fazendo algum processo até grave do coração. Houve casos, já tive pacientes que me ligaram perguntando, dizendo que iam para o hospital. E então, conversando e tal, estavam a fazer um dumping, ok? Então, qual que é o conselho se isso acontece? Primeira coisa, pensar no que se comeu anteriormente, e ficar quietinho, bem quietinho, repousado, tomar pequenos goles de água, pequenos golinhos de água, que tem normalmente a sensação de diluir, ou seja, o objetivo, melhor dito, de diluir um pouco essa situação que está passando. Com o passar do tempo, às vezes leva 2 a 3 horas para melhorar. Portanto, não tentem fazer dumping, tratem de evitar fazer dumping, ok? Depois vou lhes comentar outra coisa que é bem importante. Mas pronto, a gente consegue efetivamente evitar. E é uma tarde perdida, é um momento perdido. E digo tarde porque normalmente acontece quando as pessoas comem doces, em geral não é de manhã. Em geral é mais no período da tarde. Então fica assim um momento realmente perdido porque a pessoa se sente efetivamente muito mal, ok? Podem ter também movimentos no intestino e podem ter movimentos assim no estômago que fica, a gente chama meteorismo até, tem movimentos e como que se tivesse movimentos de gases, é extremamente desagradável, ok? Então, ele pode ser precoce, que aconteça logo, aos 15, 30 minutos que a pessoa coma, ou pode ser tardio, que passe entre 2 a 4 horas depois de comer. Isso tudo, efetivamente, é porque chega, então, um alimento muito concentrado dentro do intestino de uma forma muito rápida. Então, acontece com mais frequência com doces, chocolates, doces tipo caramelos, balas, rebuçados, esse tipo de situação. Acontece com, Ana, olá, acontece com gorduras, ok? Por quê? Porque também não é doce, mas é extremamente concentrado. Acontece com frituras. Então, oi Fer, querida. Então, o que precisamos aqui ter, efetivamente? Uma situação muito, muito importante de evitar esse tipo de alimentos. Portanto, a gente diz assim que se o paciente segue as regras da nutricionista, ele não tem dumping. Ou seja, se ele... a gente acaba dizendo que o dumping é
um descuido, entre aspas, das situações. Também pode acontecer quando a pessoa come muito rápido, ok? Por quê? Porque simplesmente chega esse alimento muito concentrado no intestino. Então, a gente precisa mesmo ter, até tem várias coisas, eu até apontei aqui várias coisinhas para comentar, que assim, tem uns pacientes que dizem que o dumping é castigo. Pois, não é castigo, não é? Não é castigo. A questão é que se a gente come devagar, muda o seu estilo de vida. A cirurgia bariátrica é para mudar o seu estilo de vida. Você era uma antes da cirurgia e é outra depois da cirurgia. Você ou vocês, não sei. Ou seja, os homens e as mulheres voltam a resgatar uma série de coisas que antes da cirurgia eles não conseguiam fazer. E agora voltam a fazer. Então, tem que também mudar o estilo de vida. A gente não quer voltar, continuar... O que nos levou à cirurgia, a gente não quer voltar para trás e fazer as mesmas coisas. A ideia é, depois de fazer uma cirurgia, olá, Cristina, efetivamente é cuidar-se, é buscar aqui os pontos positivos. Então, o dumping é uma coisa assim, não devo fazer isso, ok? Isso por um lado, ok? Então, a cirurgia, quando a gente fala do sleeve, o sleeve em si, ele não causa o dumping como tal, ok? Por quê? Porque o sleeve, eu mantenho o trato gastrointestinal tal e qual. A única coisa é que ele é restritivo. Então, eu cortei o estômago de cima e embaixo, mas eu não estou empatando, a comida não chega direto no intestino, ele continua os mesmos canais que ele tinha, sem nenhum problema. O detalhe é que o espaço é muito pequeno, fica muito reduzido. Então, eu tenho que comer muitas vezes ao dia e quantidades menores. O dumping, aí sim, mesmo que eu tenha o sleeve, se eu como muito rápido, o alimento vai ficando assim, ele tem que passar e fica tudo mais estreito e o alimento tem que passar por ali. Então, se ele está mal mastigado, que é o grande problema, onde a gente começou essa história, na boca, na mastigação, quando a gente chega dentro do estômago, ele, ao ser pequenino, ele entra e por gravidade, efetivamente, há um movimento peristáltico, vai empurrando a comida para dentro, para baixo, e vai para entrar dentro do intestino. E então eu também não tenho toda a mesma quantidade de ácidos que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu tive aqui, foi cortado o meu estômago e vou ter uma secreção inicialmente diminuída, porque parte dessas células saíram do estômago, ok? Então, por favor, tem que atender o telefone, Sofia. Então, efetivamente, é uma situação que tem que ser controlada, tem que ser cuidada, ok? Então, vamos agora voltando para o bypass. Tanto o bypass quanto o mini bypass, os dois tipos de bypass, sim, tem mais probabilidades de fazer o dumping com frequência. Portanto, o dumping a gente evita, ok? Não comendo doces, não comendo açúcar dessa forma. E se for comer alguma coisa que seja um pouquinho mais doce, por favor, mastiguem muito, 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 muito bem. E então, pouquinho a pouco, em pequena quantidade, provavelmente não lhes vai passar, ok? Então, eu quero assim, se alguém tiver com frequência passando por dumping, diga, fale, porque a gente consegue aqui talvez os orientar e tentar ajudar a que vocês melhorem e não tenham esse problema. Isso é horrível, ok? Eu tenho pacientes que fazem dumping, olá minha querida, eu tenho pacientes que fazem dumping com frequência, ok? Tem alguns pacientes que fazem dumping com frequência e isso, qual que é o problema? Que era o que eu ia antes comentar para vocês. O dumping com frequência muda as nossas características. Então, vamos lá. Voltando aqui a uma coisa bem importante. Quando eu tenho dumping a nível fisiológico dentro do meu corpo... Olá, querida, boa noite. Boa noite, um beijinho para ti. É a Ondina, é uma paciente muito, muito querida, que está fantástica, que faz imenso exercício, que é um exemplo mesmo, que a cirurgia bariátrica pode funcionar e funciona muitíssimo bem. E é uma paciente que tinha mais peso e hoje em dia é uma atleta, faz imenso exercício,
corre, tem uma vida fantástica e dentro desse ponto de vista ela logrou fazer tudo muitíssimo bem. E tá muito bem também fisicamente. Então é assim, quando a gente faz o dumping, a Fátima está comentando que ela sim teve algumas vezes. Em geral, é por essa falta dessa mastigação, por estar, além disso, não só a falta de mastigação, mas também porque está consumindo alimentos mais pouco digeridos e numa quantidade muito rápida. Aqui a Cristina comenta que acontece um pouquinho depois, quando já começou a fazer digestão. Esse é o que a gente chama dumping tardio, ok? Já vou te responder, se quiser, a Jordana, depois a gente escreve ali e a gente conversa. Então, é assim, Cláudia, um beijinho. Então, aqui é bem importante entender que quando a gente começa a fazer o dumping com frequência, no meu corpo acontecem algumas coisas para ajudar isso. Então, o corpo trata de fisiologicamente mover água livre que está dentro do meu corpo para ir para dentro do intestino por uma coisa que se chama osmose, ou seja, a água passa nas paredes para tratar de chegar dentro do intestino. E essa passagem de água move água de sítios, de locais que não são normais. Por exemplo, move inclusive a água que a gente tem a nível cerebral. Por isso que a pessoa tem tontura, tem mal-estar. Por quê? Porque altera os níveis de pressão de água dentro do nosso corpo. Ok? E pode alterar, se a gente no momento de dumping medir a pressão, pode ter alteração inclusive da pressão. Não de pressão alta, às vezes até baixa a pressão, e por isso tem essa sensação. Em geral tem dor de cabeça também associado. Então, essa modificação fisiológica que acontece, quando vai passando, a Fátima aqui comenta uma coisa, eu já vou responder. Isso, e então o que acontece? Quando a pessoa vai tendo dumping, vai fazendo de forma frequente, daqui um tempo, ela vai começar a fazer dumping com qualquer coisa. Por isso que a gente tenta evitar, e isso eu já estou dizendo assim, nós temos já alguma experiência de alguns anos acompanhando pacientes. E há pacientes que a gente já operou há 4 anos atrás, ok? Aqui em Portugal. Eu tenho outros pacientes que já têm anos operados, ok? Onde eu vivia, eu realmente já também trabalhava com isso. Mas pronto. Aqui a Maria José, ela comenta ainda assim, que quando ela teve, parecia que ela ia desmaiar. E no caso dela, a gente controlou. Ela não teve mais. Apesar de vez em quando mete aí a pata e come uns docinhos e tal. Mas pronto, algumas coisas que são entendíveis. E a Maria já fez a cirurgia há algum tempo, ok? Então, aqui, o que nos interessa entender? Que quando isso fica sendo assim, meio frequente, a gente pode fazer dumping mais para frente com quase qualquer coisa. E aí o problema é que às vezes baixa a glicemia também, ou seja, aí eu tenho uma descarga de insulina e associado a isso baixa, ela fez em 2014, ok? Essa paciente e amiga que está aqui a comentar já fez há algum tempo, ou seja, já há uns quantos anos. E efetivamente melhorou muito dessa situação. Então, voltando aqui ao tema, que quando a gente tem dumping com muita frequência, pode acontecer que qualquer coisa que a gente coma já começa a ter um pico grande de insulina, já baixa a insulina e a pessoa faz umas hipoglicemias associadas com o passar do tempo, ok? Que não tem absolutamente que obrigatoriamente ver com isso, mas por causa das mudanças fisiológicas que a gente acaba trazendo e acabam acontecendo. Então, o que a gente gostaria que acontecesse? Que a pessoa se controlasse para não ter dumping, ok? O não ter dumping impede toda essa situação e cada vez mais o próprio intestino vai se adaptando pouquinho a pouco a uma alimentação que pode ter um pouquinho ou por exemplo, mais de uma carga, vamos dizer assim, uma carga até um pouco mais doce, mas consegue responder bem. Então, se a gente evita o dumping, pouquinho a pouco, a gente até consegue comer alguns alimentos, até um pouquinho mais de doce, ou provar alguma coisinha, e não vai passar nada, ok? Mas, se nós fazemos dumping com frequência,
há modificações fisiológicas que começam a acontecer e com o passar do tempo pode ser algo aqui complexo. Então, o meu grande conselho para vocês, se podemos chamar isso de conselho, mas assim de sugestão, é tentar efetivamente evitar ter dumping, ok? E é evitável. Outra coisa, bebidas carbonatadas não dá para fazer, não pode, assim, ó, não pode, tá bem? Bebida carbonatada não pode. Ah, e água das pedras com gás. Água das pedras com gás, mais para frente, pode em algum momento ser até interessante, mas não tem açúcar, ok? Porque essas outras bebidas que têm açúcar, nem pensar. Isso aqui é completamente vetado, ok? Eu não digo proibido, é vetado, porque aquilo nem presta, ok? Então, começando por aí. Outra coisa importante para comentar para vocês, deixa eu ver que não me falte nada, porque isso aqui era importante. Já que vocês não fazem perguntas ou não estão a fazer perguntas, eu tenho que aqui comentar alguma coisa. Uma coisa que às vezes pode afetar se a pessoa é sensível é a cafeína. Poderia, vamos dizer, incomodar um pouco e poderia estar associada assim com a pessoa se sentir um pouco mais enjoada, ok? A cafeína, em alguns casos, porque a cafeína tem a ver com a tolerância também, então não são todas as pessoas que se sentem mal quando fazem o uso do café. Às vezes até a pessoa se sente bem, quem tem um pouco mais de dor de cabeça e tal. Que seriam as bebidas carbonatadas, Sinara, são tudo que tem gás, que tem tipo refrigerante. Não pode fazer uso de refrigerante, de nenhuma forma, ok? Ah, o light, não pode. Por quê? Porque ele tem gás, o estômago fica pequeno, primeiro começam a ter eructos, a rotar com frequência, porque esse gás tem de sair, ok? E o espaço que se tem é pequeno. Então, quando você tem o estômago aqui, olha, eu já te respondo, Sandrinha, da água das pedras. Então, quando você tem o estômago assim, muito pequenino, o gás que está ali faz grandes borbulhas e atrapalha completamente esse fator digestivo também. E altera com a própria digestão como tal. Então, é tentar evitar. Refrigerante não se toma. Refrigerante não presta, ok? Não presta mesmo. Então, é para toda a vida, é para sempre. Refrigerante, mais ou menos assim, ok? Não faz falta para ninguém. Refrigerante não faz falta para ninguém. Ah, eu gosto muito. Olha, tem que deixar de gostar. E a gente deixa de gostar das coisas. Perdoe de eu ser tão assim, crua, curta e grossa. Mas a verdade é essa, ok? Refrigerante não é legal. Não é nada legal. Então, a água das pedras, que aqui em Portugal se usa muito, efetivamente pode-se tomar mais para frente, apesar que ela tem algo de carbonato, ela tem esse carbonato, na realidade é natural, tem borbulhas muito pequenas e às vezes quando a pessoa até se sente um bocadinho incômoda com um pouquinho, 2 golinhos, se sente bem e até passa, às vezes até efetivamente bota o ar para fora e a pessoa se sente bem, ok? Mas já estamos a falar assim, já tem algum tempo de cirurgia, pelo menos já tem por redor do 6º mês, já a situação muda de figura, ok? Então, Cristina, isso é verdade, ou seja, a vontade de comer doce, existe. Então, vamos optar por doces tipo a banana no micro-ondas com a canelinha, aquela que eu sempre ensino os pacientes quando estão com vontade de comer doce, não dá dumping. Não dá dumping. Não dá, ninguém põe açúcar em cima da banana. A banana fica naturalmente mais doce. Por quê? Porque ela está aquecida. A canela, ela propicia uma exacerbação do sabor e do doce. Se percebe melhor pelas papilas gustativas. E é um sabor que impregna mais. E quando está quente ou aquecida, por exemplo, no micro-ondas, vão ter uma sensação de mais doce. Essa sensação de mais doce não vai causar dumping. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de frutose mais alta que glicose como tal, não chega como açúcar simples dentro do intestino nesse momento e a pessoa consegue tolerar, ok? As dátiles ou as tâmaras,
em geral, conseguem comer, mas tem que ir de pouco a pouco. Outra coisa, e aqui é uma coisa bem legal que estão a me perguntar. Bem legal, já vamos falar disso, já vou responder. Pois, então vamos ver essa situação. Oi, Vitor, um beijinho para ti, um beijinho grande. Sim, a bananinha é cortada em rodelinhas ou cortada num pedaço, como quiser. Canela, quem gostar de uvinhas passas ainda pode pôr 1, 2 uvinhas, que fica mais docinha ainda, e vai colocar no micro-ondas, porque você não está agregando nenhum tipo de açúcar extra, é a própria fruta que vai ficar aquecida e vai passar essa sensação, e passa a vontade de comer doce, e isso não dá dumping, ok? Isso é importante. Então, lembrem-se que dumping vai dar se eu comer marmelada, se eu comer goiabada, se eu comer doce de leite, nem pensar, por favor. Se eu comer chocolates, se eu comer esse tipo de coisa, vai ser pior. Chocolate ao leite, nem pensar. Agora, e já falo disso por quê? Porque vem Páscoa, nós adoramos chocolates. Toda a gente gosta de chocolate, com exceção de uma ou outra pessoa aqui, que eu até queria ser uma dessas, mas pronto. Também gosto de chocolate. Então, tentar, se vão comer chocolate, pedacinhos muito pequeninos de chocolate escuro, põe na boca, e beijinhos para ti também, Vitor, e poder aqui ir aproveitando, diluindo esse chocolate na boca, deixa ele derreter, não mastiguem chocolate é para derreter na boca, ok? E isso não vai provavelmente causar dumping. Agora, quando a coisa está muito concentrada, o alimento está muito concentrado, vai causar dumping, mesmo que muitas vezes não seja doce, mas seja concentrado em frituras e gordura. Então, esses têm que sair aqui do meio de campo, tem que tirar fora da vossa vida, ok? Por quê? Uma coisa assim, que a gente está falando da fruta, eu lembrei. Já aconteceu com uma pessoa que eu conheço, ela estava assim no mercado com fome, ok? E então pensou assim, tem aquelas máquinas de fazer sumo de laranja puro. E ela pensou, eu vou tomar um suminho de laranja, porque afinal de contas, laranja é fruta, é saudável, é natural, é muito melhor do que eu comer outra coisa. E fez o sumo de laranja. E tomou o sumo de laranja. E teve dumping precoce. Ela tomou o sumo de laranja, andou ali no mercado, começou a se sentir mal, teve que sentar num sítio ali porque estava a ponto de desmaiar. A sensação que a gente quer é deitar no chão e não consegue. É uma sensação péssima. Péssima. Oi, Cristina, que bom. É péssima sensação. Então, se vão, por acaso, no mercado e tem fome, é preferível que abram lá a arca dos frios e busquem um iogurte zero, um iogurte desse sem lactose, um iogurte com pouquinho açúcar, desses que a gente já sabe que vocês já tomam, e tomem o iogurte, ok? Ou tomem uma caixinha de leite, pronto. Mas não me façam sumo de laranja. Por quê? Aí vocês podem dizer assim, mas doutora, isso aí é fruta, é igual que a banana? Não. Primeiro, a laranja, nesse caso, vai ter mais glicose como tal que frutose. Não tem fibra nenhuma, é só o sumo e vai ser ingerido direto. Então, esse sim pode causar dumping. Então, não façam. Ok? E principalmente, assim, em momentos que estejam fora de casa, em situações que podem estar situações complexas. Outra coisa que é importante, Andréia, um beijinho para ti, estamos com saudades. Então, outra coisa aqui que é bem importante, que aqui me perguntaram, que não é exatamente do dumping, mas vem ao caso. Álcool. Toda a gente gosta de tomar um bom vinho ou de tomar uma bebidinha, tem gente que gosta da cervejinha, tem gente que gosta de uma cidra, como foi aqui uma das perguntas. Efetivamente, isso acontece e a pessoa gosta. Depois da cirurgia bariátrica, Sofia vai ter que ir lá embaixo porque eles estão a chorar. Não precisa o óleo de coco, ok? Não precisa. Se quiser comer a banana, ponha coco ralado em cima, até aumenta a fibra, dá o cheirinho igual, mas não precisa do óleo, porque o óleo vai fazer com que a concentração fique um bocadinho mais alta. E isso pode não ser bom para esse momento, para o dumping como tal.
ok? Então, se quiserem fazer banana, podem pegar a banana, pôr um pouquinho de coquinho ralado por cima, ou pedacinhos de coco, que fica uma delícia, fica ótimo, mas não usar o óleo, porque o óleo, na realidade, vai aquecer e vai quase que, entre aspas, não vai fritar, porque não tem tempo suficiente, mas vai ficar liberando uma gordura que vai entrar muito rápido, e essa gordura poderia também causar aqui uma sensação de dumping ou mal-estar. A canela, sim, mil vezes canela e tudo que quiser. A canela é excelente, além disso é um termogênico. Então, voltando aqui para a parte do álcool, que é importante, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, o álcool passa a ser aqui um elemento bastante preocupante. Por quê? Não é que nunca mais vão poder tomar um álcoolzinho, uma bebidinha, uma champanzinha, um vinho, o que for. Mas o álcool é uma das substâncias que é absorvida direto no estômago, direto, ou seja, a gente toma e absorve. Por isso que nas nossas casas, quando a gente era mais jovem, o pai ou a mãe diziam, ai, olha, se vai tomar uma coisa de álcool, tem que... Exatamente, aqui está o Vitor a comentar uma coisa que eu já conto para vocês. Então, assim, parece efetivamente que vocês tomam um pouquinho, e nas nossas casas, que eu estava contando a história, só que os cães estão a fazer barulho aqui, estão me atrapalhar, diziam assim, quando você vai numa festa, num casamento, olha, come alguma coisinha para forrar o estômago. O forrar o estômago é empírico e é verdade, ou seja, comer alguma coisinha faz com que tenha aí como que uma capinha dentro do estômago e você não absorva o álcool tão rápido. Mas no caso da cirurgia, primeiro, nós temos é como se tivesse as células com a boca aberta assim, porque vocês têm uma restrição calórica. Então, tudo que comem se aproveita 100%, 150%. E o álcool igual. Então, quando bebem álcool, vai ser rapidamente absorvido pelo estômago. Vão tomar uma coisinha assim, e fica o soretaca 100%, ok? Portanto, não se bebe álcool no início, nada, ok? Depois dos 6 meses da cirurgia, salvo meus pacientes sabem que quando fazem a cirurgia e está lá próximo ao Natal, mas já fizeram, então aqui é permitido um golinho ou outro para celebrar e não sei o que, e parem por aí. Mais para frente vão poder sim tomar alguma coisinha. E eu tenho alguns pacientinhos que são tremendamente tremendos, que adoram beber álcool e adoram beber vinho, na realidade, e adoram beber no sentido assim de desfrutar do vinho, de bom vinho. Portugal tem realmente uma cultura aqui vinícola muito interessante, então tomam. E dá a impressão que tomaram muito com uma coisinha assim. Uma tacinha de vinho dá a impressão que tomou garrafa e meia, ok? Por quê? Porque ficam efetivamente, o álcool rapidamente sobe para o cérebro e a pessoa fica mesmo mal por causa do álcool, ok? Então, não tomem nunca álcool quando estejam sozinhos a conduzir, ou seja, vão para algum sítio, jantaram na casa de uns amigos, agora a gente tá tudo confinado e tá tudo ruim, né? Mas pronto, em algum momento já vamos deixar de estar, se Deus quiser, e vamos ter uma vida ativa e social novamente. Então, quando fazem isso, ou vão à casa de alguém e bebem álcool, alguém venha convosco no carro, porque não dá para dirigir. Efetivamente, aquilo sobe para a cabeça muito rápido, ou seja, até nisso vocês ficam econômicas e econômicos. Portanto, cuidar muito, ok? Cuidar muito, porque essa é uma situação extremamente importante. O meu amigo aqui está comentando que se ele consegue beber algum shotzinho, mas parece que tomou vários copos, efetivamente. E é um shotzinho, quando muito 2. E acabou, pare por aí. Além do que, o álcool tem 7 calorias por grama. O açúcar tem só 4 e a gordura tem 9. Então, a nível calórico, o álcool não tem nada mais que calorias. E no vosso caso, no caso do bariátrico, vai ter uma superabsorção. Superabsorção porque é no estômago mesmo que se absorve, ok? Então, por favor, evitar ao máximo. Se precisar, é assim, um brindezinho brinda aqui com uma tacinha de vinho, muito bem, vai brindar, e vai ter a outra mão uma tacinha d'água, e vai um copo d'água, e vai tomar um golinho daqui e um golinho daqui, e poucos golinhos, e se acabou, porque se toma golinho não pode comer o que tem na onde vocês estão, ok? Então, vão ter que escolher uma coisa ou a outra. Depois, isso vai mudar com o tempo?
Normalmente sim, normalmente tem uma tendência de que vocês conseguem. Guida, um beijinho, muito obrigada pelo carinho. Efetivamente, depois, com o tempo, normalmente essas coisas vão se estabilizando. Se a gente não mete a pata no começo, ou seja, e perdoem de dizer essa expressão, ou seja, que vão com cuidadinho, mais para frente a gente consegue contornar essas situações todas, há uma adaptação do próprio corpo. E essa situação normalmente tem uma tendência a melhorar e que fica efetivamente bem. Então a gente consegue ter uma vida completamente normal. Normal, exatamente. Guida, o que tu tens que fazer é não deixar de tomar vitaminas. Se deixou de tomar, volte a tomar, ok? Porque isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Paciente bariátrico tem que fazer vitaminas. Eu conheci algumas pacientes que já tinham o peso muito bem e tudo, e já baixaram de peso há uns quantos anos, fizeram cirurgia há 6, 7 anos, não eram pacientes meus, efetivamente, naquela época, e deixaram de fazer vitaminas. Então, depois tem aqui processos que a pessoa, às vezes, está sempre cansada, ou está sempre irritada, e o que ela tem é falta de vitamina, ok? Por quê? Porque há uma mala absorção. A gente não consegue repor com a alimentação tudo aquilo que é preciso. Nós vamos também fazer um live só sobre vitaminas, ok? E provavelmente um de vitaminas e um de minerais. Mas mais pra frente, a gente vai fazendo pouco a pouco aqui para saber o que é que vocês precisam, o que é que vocês têm mais necessidade e o que querem escutar. Porque daqui dá pra gente falar muita coisa. E principalmente, por isso que eu quero que às vezes que vocês façam perguntas, pra gente ir um pouco do encontro daquilo que vos é interessante. Porque essas são as perguntas muitas vezes na própria consulta. Ai, querida, pois aqui, essa é uma paciente nossa que já fez a cirurgia em 2014 e ela diz assim, pois, como eu, a doutora que me salvou, obrigada. Meu carinho para ti, porque efetivamente é isso mesmo. A gente não pode se descuidar. O que acontece é que a gente se sente bem, tá habituado e vai passando o tempo e vai se acostumando a se sentir mal. E não pode ser assim, ok? A gente tem que aqui modificar e buscar situações de ficar efetivamente. Isso mesmo, Guida, tem que fazer uma por dia a sua vitamina e continue assim, ok? Continua assim que isso aqui é importante. Depois, então, já falamos um bocadinho sobre o álcool, já falamos um pouquinho sobre os refrigerantes que não podem tomar. Café é assim, a gente pede que nas primeiras semanas da cirurgia não tomem o café. Isso. O Vitor está a recomendar que ele faz o WS Primo, que é realmente bom, e é bom para quem faz o bypass ou o mini bypass, que foi o que o Vitor fez. Então, efetivamente, aqui funciona e isso faz com que se reponha todos os níveis e ficam 100% bem. Então, assim, no café que a gente estava falando, o café a gente pede que no início evitem, porque o café é um irritante gástrico e pode causar eventualmente algum tipo de gastrite, até que esteja tudo muito assim cicatrizado. Quem toma café e se sente bem com café, pode tomar café. A gente pede só que não exagerem no café, ou seja, 2 cafés por dia é ideal, 4 é máximo, ok? Mais que 4 não. Mais que 4 não tem necessidade, não para um paciente bariátrico. Outros pacientes até podem tomar um pouquinho mais, a gente há uma tolerância maior do álcool, mas não é bom. Bom, os enchidos têm algumas situações aqui complicadas. Queijos enchidos não causam problemas, mas os enchidos às vezes têm elementos dentro, muitos nitratos e muitos nitritos que também são irritantes e que são efetivamente... vamos dizer assim, que são irritantes para o próprio estômago e são muito processados. Não precisa fazer isso para sempre? Não, ok? Não precisa ficar sem comer para sempre, não. As vitaminas, sim. Se é isso que a Maria José tá comentando, efetivamente as vitaminas tem que fazer sempre, tá bem? Podemos, assim, dar algumas paradinhas mais para frente, mas tem que ficar vitaminas. Pode sim ter pacientes que fiquem intolerantes à lactose. Pode. Por quê? Porque a lactose é um desses açúcares simples que causam dumping. Não é para toda gente. Isso tem a ver com o nível de tolerância da própria lactose, ok? É possível ficar intolerante à lactose depois da cirurgia? Sim. É também possível ficar... tem outro problema. É possível depois da cirurgia fazer pedras na vesícula? Pode. E acontece e é bastante frequente.
ok? Também pode acontecer, que não tem a ver aqui com o dumping, mas tem a ver com o próprio processo digestivo como tal, ok? Então, quem tem tendências de fazer pedras na vesícula, pode acontecer, não é surpressivo, ok? A proteína é muito boa. Depois da cirurgia, a gente utiliza muitas vezes momentos de fazer a proteína. Proteína whey, proteína hidrolisada. Hoje em dia tem as proteínas hidrolisadas e isoladas, ok? Dá pra gente fazer proteína só isolada ou só hidrolisada. Isso aqui é bom e é bom fazer. E a proteína pode ser feita e pode ser tomada efetivamente. De preferência, no final da tarde, depois de fazer exercício. Aqui a pergunta é se pode fazer, se a Cristina está a perguntar se depois de uma caminhada pode fazer a proteína. Claro que pode, é ótimo, é ótimo. A Fátima comenta que para ela o leite cai muito mal. Então, efetivamente, a Fátima deve usar bebidas vegetais. E tem muitas bebidas vegetais que dá para usar. Mas isso não é para toda a gente. Aqui tem mais uma pergunta que eu vou comentar, mas nós vamos falar disso também à parte em outro live especificamente, que é sobre efeito platô. Se pode reverter? Claro que se pode reverter. Paula, o nosso corpo é como um relógio. Ele tem uma engrenagem, ok? Ele tem uma engrenagem e tá tudo muito bem. Eu baixei de peso, muito bem, e tá engrenadinho. Então, eu preciso desengrenar esse relógio, desengrenar esse mecanismo, para que eu volte a perder peso, nesse caso, quando existe um efeito platô. Como é que pode acontecer? De duas formas. Ou, Bruna, um beijinho. De duas formas. A gente pode fazer esse efeito platô modificando a ingesta, o que entra no corpo, ou aumentando a saída, aumentando o gasto. Pode ser fazendo, às vezes, só uma atividade diferente, por um período curtinho de tempo. Desengrena outra vez e volta a perder peso, ok? Aumentando a quantidade de líquidos também ajuda. Fazendo alguma coisa diferente do que vem fazendo com frequência, ok? E isso, às vezes, só isso é necessário para alterar o efeito platô. E depois já enquadra outra vez em outro esquema. Perde peso de novo e vai voltar a fazer os efeitos platô. Os efeitos platôs não são negativos. São negativos aqui, ó, para nossa cabeça. Mas o corpo precisa se alterar e modificar em função da quantidade do número de células que a gente já perdeu com o peso. Então, o efeito platô é bem positivo até certo ponto. Agora, quando a gente fica estancado em muito tempo, tem que mudar o que estamos a fazer, ok? Então, isso aí é bem interessante. Mas a gente vai falar especificamente, pontualmente sobre isso em outra live. Então, como a gente já está aqui no finalzinho, eu queria só que me dissessem, as que puderem dizer, se o horário para vocês é conveniente, que seja efetivamente às 7 da noite, ou se preferem que seja às 8 da noite das terças-feiras, ok? Por quê? Porque às vezes eu vejo que as pessoas entram um bocado mais tarde e tem outras pessoas que às vezes vêm depois. Então os vídeos têm muitas visualizações, mas não gostam muito de estar ou não conseguem estar nessa hora. Então a minha pergunta era assim, se preferiam às 7 ou às 8? Se alguém puder responder e dizer 7 ou 8, para mim é bom, ok? E a gente então vai ponderar essa situação para ver o que ok. A Maria João comenta que para ela é bom esse horário, ok? Mas se é o que quiserem dizer, já que também disse que é bom às 7. Porque a Carla já prefere às 8. Pronto, e aqui a gente gostaria de ponderar aqui para justamente... Ok. Pois, estás a ver? Aqui tem gente que prefere porque não consegue chegar a esta hora. Para mim, exatamente. Paula, vamos falar sobre isso sim. Temos aqui um assunto secreto. Vamos fazer uma live secreta sobre assuntos picantes. Ok? Como é que a gente faz para alterar essas coisas depois da cirurgia? Prometo fazer, ok? Porque tem muitas coisas que a gente pode aqui melhorar. Oi, Mafaldinha, olha, isso não é hora de chegar, viu? A Mafalda é uma querida, só que só tá chegando agora, pá. Agora já estamos a terminar, tem que chegar mais cedo. Ok, aqui eu tô percebendo os horários e depois eu vou só... E tenho aqui uma pessoa que me tá vendo pra gente ver o que fica, se 7 ou 8, ok? Ok, muito bem. Quem tem que fazer caminhadas essa hora, vá fazer as caminhadas, veja os vídeos depois, não interessa. Eu prefiro que façam as caminhadas, é mais interessante. Tá bem? Então é assim, vamos ir falando sobre esses temas todos.
Vamos ter um com a psicóloga, que eu vou convidar a doutora Isa Silvestre, que é uma querida. Então vão ser duas Isas, eu e ela. Eu sou Isanete e ela é só Isa. Então vamos aqui fazer uma conversa com vocês todos, que eu acho que vai ser muito legal. Vão gostar, com certeza. Vamos fazer outras que eu já falei, que é do ponto de vista assim, de vitaminas, mesmo a sério. Vamos falar uma específica, que eu vou falar das coisas do cabelo, tá bem? Do cabelo, olha, meu cabelo melhorou imenso, eu tô usando umas coisinhas aqui, mas a gente vai falar uma só de cabelo. E quando a gente fala um pouquinho das vitaminas, de repente até a gente junta, mas vamos falar uma especificamente da situação cabelo, que é grave do ponto de vista psicológico. Eu não sou psicóloga, a psicóloga vai falar da parte dela, da parte do que é o entender essa situação do cabelo, mas eu vou falar da parte nutricional e tem formas de melhorar, ok? Então, e também são temporais, a gente tem que entender isso. E aí a gente vai priorizando esse tipo de detalhe, esse tipo de conversa, tá bem? Com relação a cabelo, a Sinara também está dizendo aqui que para ela é muito importante. E vou falar dessa outra questão, que é assim, mais picante entre tudo, porque efetivamente faz diferença. Não é que a cirurgia mude muito as coisas, mas até do ponto de vista alimentar a gente fica de alguma forma diferente e não é a primeira pessoa que me fala disso. Eu tenho uma pessoa também, uma outra moça que está na consulta e tem algumas dificuldades e se percebe que depois da cirurgia há uma... piorou algumas coisas nessa situação, ou seja, mais do que a libido, e nós vamos fazer uma live então falando desse ponto também, que eu acho que aqui é bem importante, ok? Somos todos crescidos e vacinados quase todos, então dá pra gente falar sobre isso também, e acho que é bem importante, por quê? Porque são situações que não é falar que afrodisíacos nem nada pelo estilo, mas de coisas que podem acontecer. E como é que a gente faz para melhorar algumas situações, até do ponto de vista psicológico, vale a pena a gente conversar, ok? Que mais? Vamos também falar depois, fazemos assim alguns vídeos, aqui tem outra querida entrando, alguns vídeos de temas específicos depois, ok? Vamos também falar algumas sobre... alimentos, sobre comidinhas, porque ser bariátrico não é comer mal, para nada, muito pelo contrário, ok? Então vamos tratar de fazer essas coisinhas e vocês podem sugerir, portanto, quando quiserem algum tema específico, sugiram que a gente vai pondo aqui na agenda. Eu já tenho uma agendinha aqui feita. Um grande beijinho para ti, vamos falando, tá bem? Exatamente, todos nós temos que ir agora, vamos já encerrando isso aqui. Então, um beijo muito grande para todos. Podemos falar exatamente disso. Então, o que eu vos comento já tenho aqui anotado algumas coisas, outra sugestão é sobre a resistência insulínica, sem dúvida, vamos falando sobre isso também, e vamos assim, de temas, pegar esses temas. Quem quiser sugerir mais coisas, escreve ali mesmo. Escrevem depois, quando quiserem, quando fique o videozinho colocado ali para vocês, podem dar as sugestões que quiserem. Pois, esse tema a gente vai tratar, Sandra, não te preocupe. E vamos conversar aqui direitinho sobre isso, que é importante. Então, vamos aqui tratar sobre isso, sugiram coisas, falem várias coisas que quiserem. Já estou anotando, esse aqui já estão. Esse tema é um tema que foi sugerido por vocês. Eu não tinha pensado... Chegam queixas disso todos os dias que eu tenho consulta, ok? Então vamos tentar trabalhar um pouquinho essa parte e eu acho que aqui dá jeito também que a gente fale até com a psicóloga que nos dê aqui umas ferramentas e dicas para isso tudo, que eu acho que fica muito legal, tá bem? E depois a gente já auxilia aqui na hora o que vai ficar. Então, vamos terminando por aqui, porque é hora de jantar, é hora de colocar a criançada por aí. Quem não viu pode ver, vai ficar gravado. E vamos conversando. Para mim é um prazer aqui estar com vocês, porque eu me sinto muito próxima, apesar que não tem ninguém aí na frente, né? Mas eu sei que estão todos por aí e dá uma sensação de muita proximidade, e ainda bem. E efetivamente, Fátima, isso também é muito bom. Outra sugestão aqui sobre anemia, e tem muitas coisas legais para a gente falar. Então depois também vamos falar sobre tópicos assim, alguns já estão descritos e estão na lista, mas a gente puxa uma coisa mais para frente, mais para trás, segundo o vosso interesse.
Vamos falar sobre cirurgia plástica também. Podemos até convidar um cirurgião, tá bem? Sem maiores detalhes, mas é um cirurgião que trabalha com a gente também e que tem feito coisas muito lindas. Então, vamos estar aceite essa sugestão. Muito bom. Olha, um beijinho grande, são 8 horas, vamos encerrar por aqui. Um prazer enorme estar com vocês. E falamos logo, tá bem? Um beijinho a todos. Adeus. Até logo e obrigadíssimo. Tchau, tchau.